continuidade do prosseguimento a essa linda programação que está acompanhando a exposição Sérgio Ferro Trabalho Livre, inaugurada no último sábado. A exposição está aberta até às 9 da noite, de terça, domingo. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de visitar o Freire, para visitar o Rita, pode ajudar a acompanhar algumas das questões que vão ser levantadas hoje, nessas duas mesas que foram organizadas pensando dois grandes companheiros de trabalho, de formação e de luta política, que foram o Flávio Império e o Rodrigo Lefebvre. Essa primeira mesa foi pensada especificamente em torno da figura do Flávio Império formado juntamente com o Sérgio e o Rodrigo em 1961, e que desenvolveu uma atividade extremamente importante, dispensa de apresentações, mas extremamente importante no campo da arquitetura, do ensino, das artes visuais, do teatro, da cenografia. Para a composição dessa mesa foram pensados, além do Sérgio Ferro, obviamente, outros dois companheiros de trajetória do Flávio Império, Flávio Coro, arquiteto, também atua na área de tipografia, de artes visuais, de sua carreira, o Moacir Vilela, também formado na FAO, que hoje desenvolve um importantíssimo trabalho junto ao MST. E o Yuri Quevedo é curador da Pinacoteca do Estado e atualmente está desenvolvendo uma exposição em torno do Flávio Império que vai conviver com a nossa exposição durante um mês e meio, a partir de maio, na exposição sobre o Flávio Império. Então, é com muita alegria que nós recebemos esses 4 grandes colaboradores dessa reflexão e a quem passamos a palavra. Muito obrigado. Quem vai coordenar? Você vai coordenar? Não. Sério, deve ser o último. Uma ordem sugerida. Depois o Igor e por último o Sérgio. Tá com em cima? Já começaram? Será mais jovem. Alô? Olha, é assim, eu sou um arquiteto que trabalha com arquitetura e faço, fundamentalmente, eu trabalho mais com o visual do que com a palavra. Então vocês vão ter que me desculpar de algumas coisas que eu falo de bobagem. Mas eu queria começar essa reunião dizendo o seguinte: para uma mesa como essa, eu acho que falta gente. Eu acho que, até escrevi aqui, para mim essa mesa deveria ter um artista plástico, um diretor de teatro, um ator de teatro, um cenógrafo e arquiteto. Quer dizer, nós temos aqui um curador que eu acho que tem que ter, que é o Yuri, um arquiteto que é o Moacir e outro arquiteto que é o Sérgio, que é um artista. Mas, em todo caso, é isso. Eu acho que isso seria importante para dar uma abrangência em todo o trabalho do Flávio. Ele é um artista de inúmeras maneiras de trabalhar todas as condições que a gente achava perto dele. Então, assim, esse mês aí, nós perdemos um artista que é a Benina Katz,
que é nós perdemos uma artista que eu acho que era fundamental também na vida do Flávio, que é a Renina Katz. Então, eu queria, em homenagem aos dois, em espírito, queria, se vocês não se importarem, fazer uma leitura de um texto da Renina, e que, evidentemente, a maioria de vocês pode ter conhecimento dele. Que esse texto foi escrito na retrospectiva que foi feita no SESC Pompeia. Então, eu queria ler esse texto para dar a Renina dá esse texto dá ela faz um perfil do Flávio, que eu acho que para qualquer início de uma discussão sobre o Flávio, eu acho que ele é importante. Se for extenso, não é tão extenso, é pequeno esse texto, mas se for algo que é simples, a gente fala. Tá bom? Quem deve entender o texto. Flávio Império, arquiteto, desenhista, gráfico, pintor, professor, cenógrafo e cenógrafo. Poucos são os artistas com esse perfil, especialmente pelo fato de Flávio Império transitar por estas áreas da produção artística, com desenvoltura e de especialidade, com excepcional originalidade. O espaço tridimensional era seu território preferencial. Na cenografia teatral, jogou todo o seu potencial renovador, o que não o impediu de desenvolver vasta produção pictórica e gráfica. Na pintura era pintor, na gravura, gráfico, no desenho, desenhista. Conhecia as particularidades de cada técnica e suas possibilidades com linguagem. Flávio era ágil na construção e na decifração dos significados da linguagem visual. Articulado verbalmente, fluente na escrita, era dotado de apurado pensamento visual, qualidade que fizeram dele um professor completo. O desenho de Flávio era um ato de reflexão, instrumento de organização da ideia, do espaço físico e da sensibilidade. Seria como que a ordem sensível. Lembrando Leon Batista Alberti no Tratado de Arquitetura, entre aspas, o desenho é toda a ideia separada da matéria. É a imagem da obra, independentemente dos processos técnicos e dos materiais necessários para realizá-la. O desenho representa, pois, a linha geral do pensamento da imagem, e era assim que Flávio Império a utilizava, como base de toda a sua produção artística. O desenho comparecia como marcador de intenções expressivas, criador de ideias e de realidades artísticas, do papel ao cenário. Tanto o discurso verbal como o visual, a imagem poética de Flávio Império, era destituída de ornamentos supérfluos e metáforas fáceis. Preferia o uso de todos os sentidos, o olhar, o tato, o ouvido, na apreensão do mundo circundante. Tudo que pertencia ao universo sensível, tátil, era possível de transformação na visualidade e matéria artística. Na serigrafia e na litografia, o desenho estruturador das tensões e movimentos era aliado à cor, como dinamizadora de planos. A cor não era introduzida como um mero tingimento, era matéria ótica. Esta característica também está presente na sua pintura. A escolha dos suportes era livre, diversificada, do tecido ao acetato, do opaco ao transparente, do plano ao relevo, até o espaço, de tudo ele se aproximar para seus desígnios artísticos. Utilizando técnicas convencionais, seu comportamento, entretanto, não era ortodoxo. Flávio Império não acreditava em regras invioláveis. Era um experimentador por excelência. Desenhar, pintar, litografar era um exercício do olho e da mente, atos inteligentes e sensíveis, à procura da configuração de uma poética visual pessoal com abrangência universal. É isso. Então, eu acho que
eu tentei ler isso para antecipadamente colocar esse perfil do Flávio, que eu acho que, não sei se é bem conhecer esse texto, mas é um texto que eu acho magnífico da Melanie. E acho que se ela estivesse aqui, ela ia gostar, com certeza. Então, agora vamos às coisas mais fúteis do que eu conheci do Flávio. É assim, a minha relação de amizade com... Desculpe um pouco, porque foi o máximo que eu consegui sistematizar para poder falar para você e você entender. Minha relação de amizade com o Flávio Império nasce praticamente na primeira Bienal de Arquitetura, que na época se realizava junto com a Bienal Internacional de Artes Plásticas. A arquitetura só ganhou algum status dentro da arte nesse campo depois de alguns anos, mas ela era feita meio a parte da Bienal Internacional de Artes Plásticas. O trabalho seria montarmos a sala das obras do professor João Vilanova Artigas. Na época, o nome Expografia nem existia. Eu nem sei como é que se falava. A gente falava a palavra museologia, mas não tinha nada a ver com museologia, evidentemente. Mas não tinha nome. Então se falava sala de fundamental, galerias, etc. Em todo caso era assim. Na época isso não existia. E o Artigas pediu para o Flávio fazer essa sala. E o Flávio me chamou para ver se a gente faríamos juntos. Foi a primeira relação que eu tive com o Flávio, que eu lembro. Então, eu já conhecia todos eles, porque nós todos éramos contemporâneos. Eu, o Sérgio, o Flávio, o Velho e outras pessoas. Acho que o Moacir também era contemporâneo. A Ceará Lula. Então, aí nasce uma amizade pessoal entre eu e ele. E também com a Renina e com a artista Maria Bonomo, que todo mundo conhece. Eles me introduzem, de certa forma, no trabalho de cenografia. Quando eu me formei, eu entrei em alguns campos que não faziam parte da arquitetura. Eu cheguei a fazer cenografia, principalmente com Antônio Filho, no caso. Fiz cenografia para alguns trabalhos dele. E trabalhei muito com a Maria quando ela fazia cenografia, não só gravou. E aí, trabalhei também em cinema com o Persson, fizemos filmes juntos, e depois que fizemos outros, fiz sempre direção de arte. Então, isso foi mais ou menos em meados da década de 60. Após aproximadamente 2 décadas, volto a trabalhar com o Flávio, num projeto ousado, entre aspas, da Avenida Sumaré, aqui em São Paulo, que chamaram de Paulo VI, não sei porquê, mas ninguém chamava de Paulo VI, chamava de Avenida Sumaré mesmo. Ela foi formada nessa época, mais ou menos, quer dizer, abriram era uma avenida pequena, nem era avenida, eu acho que era rua, mas fizeram um plano urbanístico para ela que ligou todo aquele pedaço até o Parque Antártico. E quando foi feita essa avenida, teve alguns restágios de coisas que sobraram na avenida, e que eu, o Flávio e a Cecília Charlac, que é uma arquiteta que trabalhava comigo também, a gente resolveu fazer um plano para essa avenida, mas um plano essencialmente cultural, não pensando muito no... Mas era um trajeto que a gente queria transformar numa área cultural. Eu vou fazer só um adendozinho, não por minha causa, mas eu fiz um projeto da Avenida Paulista, há muitos anos atrás, antes desse projeto, que eu fiz uma Avenida Paulista inteirinha, o prefeito era o Mário Copos. E era no fim do governo Mário Copos, ele fez um governo tampão. E aí não deixaram ele participar da próxima eleição. Esse projeto trabalhava a Avenida Paulista inteira, o Caldúrio tinha feito uma programação só para a avenida, e eram aquelas coisas que existem até hoje, verticais. Mas eu achei que podia ser feito um projeto do qual o visual seria cultural, e não só de programação visual. Então, minha proposta, eu fiz um plano, levou até a Avenida Paulista inteirinho, eu peguei um papel em bolo que foi daqui até lá, fiz a Avenida Paulista todinha desenhada, explicando todos os pontos de travessas e de entradas de bancos, de garagens, tudo isso, tudo levantado, eu fiz direitinho todo esse projeto. Então propus
além de fazer um plano quase que urbanista, eu propunha em cada travessa, as pessoas deveriam sentir que aquela travessa teria uma obra de arte. Era um pouco ousado, mas eu conversei com uma série de artistas que toparam fazer, teria coisa com luz, com vegetação, paisagismo, artistas, esculturas, etc. Isso me levou, quando eu estive em Roma, uma vez eu vi aquela rua, era uma travessa lá, tinha as 4, como é que chama aquilo? Você deve saber. Em Roma tem uma travessa que tem 4 esculturas, uma em cada ponta daquela dimensão. 4 mulheres, acho que vocês conhecem essa escultura. Acho que é uma beleza aqui para se encontrar. Então eu pensei nessa coisa da travessa para basear um pouco nessas mulheres lá de Roma. E fiz um projeto que eu transformei uma contradição que da paisagem, por exemplo, é que ela estava no espigão da cidade, mas eu transformei a parte central da avenida, transformei num grande espelho d'água. Então, por mim, um espelho d'água ponta a ponta, desde o Paraíso até a Consolação. E nas travessas teriam planos de concreto com bancos, etc., para a água continuar. Fiz um estudo tecnológico, tudo, até como eles deveriam ser limpos esses planos. E fiz um calçadão também, que, como tinha muitas interferências, entradas e saídas, eu fiz um piso que eram pisos retos, só que essas retas, elas tinham dimensões, eram retas perfeitas, e quando chegavam numa travessa, as retas iam ficando cada vez mais curtas. Então tinha mais branco do que pretos na chegada das ruas. E quando tinha uma entrada de carro, por exemplo, acontecia a mesma coisa. Então ficava um movimento de linhas nas calçadas que forçava as pessoas a se brecarem um pouco e não andarem mais, e foi resolvido. Eu fiz isso, eu estou falando só isso, porque essa coisa da Paulista, que no fim não saiu, porque o Mário Covas não foi reeleito, não deixava de ser candidato outra vez, e o Madeira, que era o secretário da habitação, deve estar até lembrado dessa época, né? E o Madeira apresentou para o Mário Covas se entusiasmou, mas não deu tempo para fazer. Como toda utopia nunca dá certo, então aquela também não deu. E aí fizemos esse plano. Era um plano de reabilitação cultural de toda a avenida. Então teria, por exemplo, nós temos ela está num vale, teríamos todo um projeto de grandes ruas com inclinações muito grandes, transformávamos algumas dessas ruas em palcos, em escadarias, que se transformavam num grande palco para fazer teatro. E tinha outras ideias que, principalmente o Flávio, que deu grandes ideias naquele projeto. No final, tem um catatal desse tamanho, de tatuagens, escritas, etc. Nunca foi para frente. Mas esse projeto é importante, estava eu, a Cecília, o Flávio no início. Depois esse projeto foi agrupado com muita gente, com muitos artistas, principalmente Marcelo Nietzsche, Guto Lacaz, até anotei aqui alguns, até o Paulo Mendes da Rocha entrou nessa, para tentar ajudar a fazer esse projeto. E artistas, técnicos, etc. No final ficou um belo caderno monstruoso que não deu em nada outra vez. Então hoje vocês pegam aquela avenida, é uma avenida somente de automóveis, praticamente, só tem os corredores do automóvel. É a Sumaré, né? É a Sumaré. Hoje não. Pode falar. Concluindo umas 3, 4 minutos. Só? Primeira vez que eu fiz isso na vida. Então, eu diria que sobre o lado interno, que no início foi arquiteto e até o fim foi cenógrafo. No meio foi pintor, gravador e desenhista, usando vários suportes e várias técnicas, lápis de couro, grafite, nanquim, etc. E acrílico, trabalhou em diversos suportes, acrílicos, que a avenida já tem como colocar. Na arquitetura, o projeto mais que me impressionou foi a residência, agora você entra também, foi a residência que eu gosto muito, do Juarez Brandão. Vou falar por cima, assim, tudo bem? Porque foi a residência que eles usam,
que foi feita pelo Flávio e pelo Lefebvre. Parece que o Sérgio não entrou nesse projeto, o Sérgio já estava fora. Então, eu gosto desse projeto, agora estou falando por mim, eu gosto desse projeto porque ele cria duas abóboras, e que essas abóboras, o centro, o que segura essas duas abóboras, é uma pérola, e que no fim ele tem um pilar que é quase invisível, um pilar finíssimo, por exemplo. E ele se apoia todo isso, com exceção desse pilar. Ela se apoia numa viga bastante robusta, e que toda a cúpula cai através de pilares curtos, mais ou menos isso, né? Estou certo? Pilares curtos, né? São pilares curtos, eu gosto desse projeto, mais coisas, porque ele tem uma estrutura mais, para mim, mais legítima. As duas abóboras, com esse pilarzinho, que é quase invisível, elas voam praticamente, eu vejo quase como um pássaro. E é bonito ver essa coisa do pilar que bate nessa figura central. É uma viga que separa o resto do chão com o segundo andar. Então ela é bonita porque ela prega aqui e desce reto. Ela vai contornando a curva e desce reto. Então ela tem um sentido estético que é muito maior que eu acho do que as outras. Apesar de você ter trabalhado nas outras, mas eu acho que isso é mais legal. Eu gosto disso. Depois tem uma outra, também anda na. Ainda na arquitetura, para citar, tem mais a arquitetura da reforma, que eu vou falar por cima. A reforma do teatro, depois que o teatro oficina pegou fogo, ele fez a reforma junto com o Lefebvre. Foi com o Lefebvre? Acho que sim. Oficina com o Lefebvre. Depois de um incêndio, o teatro foi um marco para grandes peças inovadoras e do seu principal diretor, José Santos. Finalmente, a casa do Flávio, que nessa casa foi o final praticamente da vida do Flávio, foi nos últimos 5 anos, é onde eu mais curtimos a nossa amizade. E cresceu muito a amizade no tempo, no final da vida dele, cresceu demais essa amizade. Então, eu até, pouca gente sabe disso, mas eu ia quase todo dia na casa dele para a gente conversar sobre a própria casa dele. A casa dele era um monstro como é que eu poderia dizer? De terra. A casa era uma casa feita em cima de uma terra. Ele começou a furar, a tirar terra. E ele queria criar um outro espaço. E eu ia lá às vezes e ajudava ele a fazer algumas coisas nessa casa. Por isso que eu conheci bem essa casa na Salada. Então, essa era a última casa dele, né? Um pouco antes dele morrer, mas começou com 5 anos antes, mais ou menos, mais tarde. A família está aí, eles foram então ajudar. E então essa é uma coisa. Ele foi professor da FAUSP, Artes Plásticas da FAAP, que eu lembro, e Escola de Arquitetura na Belas Artes. Quando ele estava na Escola de Belas Artes, nós formamos um trio, que era eu, ele e a Renina. A gente dava uma aula meio em conjunto. Quer dizer, foi uma coisa que foi aumentando essa coisa da amizade com o Flávio. E com a Renina, né? A Renina é uma paixão, tanto para o Flávio como para mim. Eu tenho livros, tem cadernos da Renina, assim, de rabiscos, tem uns 3, 4 cadernos que ela pediu, esses cadernos. E tem muitas gravadoras, ela me incentivava para fazer as coisas na FAO. Ela foi comigo na FAO também. Depois de muitos anos ele deixa a FAO, que isso é uma coisa importante. E a volta dele para a FAO foi 1 ou 2 anos antes dele falecer. Ao menos o último ano, ele voltou para a FAO, porque eu insisti muito, a gente conversava muito, eu falava, Flávio, você tem que voltar para a FAO, é importante você ir para a FAO. E foi muito bom, porque eu até prometia para ele assim, eu tenho que pegar sempre aqui, porque eu tinha um escritório no IAB, meu escritório era muito próximo da nossa lagoa. Então ele não dirigia, eu falei, eu passo de carro aí, te pego. E isso foi até bom, porque de vez em quando eu almoçava na casa da Amélia, da Estela. Às vezes ele parava lá para almoçar lá. Isso também foi uma coisa muito sentimental, mas aconteceu isso muitas vezes. Então, e foi isso. Só mais um minuto. Agora, olha, eu levantei algumas coisas que eu gostava muito da pintura do Flávio. É um mangá, desculpa.
Tem um quadro dele que é duas voltas, não sei se alguém conhece dessas duas voltas. São duas voltas, mas ele teve outra parte. Ele fez outras voltas, mas essa eu gostava muito, porque ele faz uma metalinguagem lá, que ele usa dois quadros, um quadro dentro do outro. Quem conhece o quadro vai perceber isso. Então tem o mesmo céu cheio de nuvens, é um céu azul, que transparece. Ele bota um quadro com esse céu azul, se parece menos. E ele transparece e vai para um outro quadro, que na verdade é um outro quadro. O azul e aparecem umas montanhas fora da paisagem que ele bota as botas. As botas é uma coisa sensacional, né? Uma cor, uma matéria de cor, e o posicionamento da bota contraditório, as duas coisas indicando os dois espaços laterais. Eu acho lindo essa. Fora esse mangá, as duas botas que eu gosto muito, as medusas, que foi uma coisa que ele fez exaustivamente, tem 300. Tem imensas medusas dele, de tudo que é cor, etc. Eu tenho umas 3 ou 4 comigo. E fez um outro desenho, pintura, que eu gosto muito, foi de uma peça que é o Tartufo, que ele desenha a Miriam Muniz, que era uma musa dele, do Flávio também, ela é a artista que é mais curtida, mais trabalhou e mais curtida. A Miriam Muniz, ela está em primeiro plano com todos os intérpretes da peça. Você conhece? É um quadro que também eu acho maravilhoso. A Miriam está exuberante com aqueles tecidos, toda coisa. E ele cria dentro desse quadro alguns elementos concretos, geométricos, para separar os artistas, os personagens da Miriam. A Miriam fica sempre no primeiro plano. Esses corpos formam o primeiro plano, o segundo plano, esse trocinho, o terceiro, que é os personagens. Então, esse é. Finalmente, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, é que a gente fez 2 viagens juntos. Uma delas foi uma viagem de pegar o eixo Milão até Veneza. Você sabe que Veneza vai curtindo toda aquela cidade. Então, nós fomos para Veneza, primeiramente, e em Veneza chegou, tinha uma festa do Partido Comunista Italiano, que era para as mulheres. Era uma grande festa no meio de Veneza. Não era nem na grande praça, que eu acho que o Partidão não dava para fazer nada. Fazendo umas ruas de Veneza que eram maravilhosas, com barracas, etc. E tinha um tecido lá, que tem uma pomba do Picasso, que é desse tamanho. E eu falei, vamos cantar o cara para ver se ele dá para a gente. Flávio foi lá, cantou o cara e pegou alguma coisa e deu para mim, sabe? Eu tenho até hoje, sabe? Um tecido lindo, com a pomba em vermelho, uma florzinha na pomba do Picasso. Depois a gente saiu de Veneza e nós alugamos um carro e fomos andando nesse trecho, nessa coisa, desse corredor até Milão. A gente pegava cidadezinhas pequenas, a gente subia, tomava um show lá no morro, descíamos e ia embora, etc. Até que nós chegamos em Vicenza. Em Vicenza tem, não sei se você sabe, tem um teatro que é quase um museu. Ele é um museu com um palco italiano, que foi o primeiro palco italiano que foi feito, porque era tudo palco em arena, e aquele palco o Flávio queria conhecer. Então nós entramos lá e ficamos horas naquele palco, é lindo, porque ele mostra como é que você faz para você achar os segundos planos de um palco italiano, que na arena não tem que fazer isso, mas no palco italiano não tem. Ele inclina o palco assim, vai mostrando todas as coisas, cria uma profundidade com aquele palco que você consegue enxergar tudo. Porque o palco italiano é fechado, uma área tem um proscênio e o resto é um fechamento. Só o proscênio que é aberto para o teatro. De lá nós fomos vimos todos os em Vicenza, que tem todas as obras do Palante, que é a cidade, o centro de Vicenza é Palante. Então, conhecendo diversas coisas, e fizemos até algumas reuniões com um jeito que era crítico à obra. E aí fomos para Verona, para ver a peça da Ida. Quando chegamos em Verona, caiu uma chuva imensa, etc. Acabou a peça da Ida. Aí o Flávio tinha um amigo que estava no Lago de Garda. Nós fomos lá e dormimos 2 dias na casa dele, que ele convidou a gente, ficamos lá. E aí fomos para Veneza. Não, fomos para Florença. Eu acho que primeiro foi Florença. Fomos para Florença.
Em Florença, ele fez um desenho que ninguém conhece, no Flávio, só ele que conhece, que é um desenho feito na Ponte Vecchia, que eu vou emprestar para ele, para botar na sequência. Mas o melhor dos dois desenhos que ele fez comigo, nós chegamos na praça do Pai Emanuel, ele sentou no chão da praça, desenhou Vitória Emanuel inteirinho. Esqueci. Ele desenhou Vitória Emanuel e aquelas milhões de bombas no chão voaram, ficaram tudo em cima da praça do Vitória Emanuel. Ele desenhou com todas essas bombas. É interessante esse desenho também, para botar na exposição. E chamou aquele quadro, e aquele desenho, de Vitória Emanuel e a milanesa. Aí, o último item que eu tinha feito aqui era o teatro. O teatro, acho que todo mundo conhece, cara. Eu fiz um levantando das peças que eu gostava, etc. Mas eu acho que não tem nada a ficar certo. Me chamo de arquiteto, mas eu não sou arquiteto. Eu estudei arquitetura, mas não sou arquiteto. Por causa das circunstâncias da vida, as opções de vida, as possibilidades, eu me transformei num organizador de cooperativas coletivas do MST. E todo esse trabalho há 30 anos, mas usando tudo aquilo que eu aprendi no curso de arquitetura com o Flávio Império, com o Sérgio Ferro, com o Lefebvre, com os outros companheiros também, com a Helena Katz, foi minha professora dileta. Eu tive um privilégio, na verdade. Quando eu vim para São Paulo, do interior, um caipira lá do interior do Brasil, e estudar arquitetura, tinha na cabeça Brasília, né? Brasília era o exemplo que a juventude seguia era uma possibilidade de progresso para o Brasil muito importante do ponto de vista emocional, do ponto de vista ideológico. E eu vim com esse espírito. Eu fui estudar arquitetura porque eu vi outro dia um depoimento do Sérgio que ele fala que ele foi estudar arquitetura para fazer um acordo com o pai dele, né? Que queria que ele fosse engenheiro, então ele encontrou um meio caminho com a arquitetura. Por coincidência, também isso aconteceu em casa. Meus pais queriam que eu fosse ou engenheiro ou médico, e eu acabei convencendo ele que a arquitetura era quase engenharia. E ele então permitiu que eu fosse fazer arquitetura. Para mim foi esse truque que eu usei para vencer as tendências familiares, para mim foi um grande ganho, né? Porque eu devo ao modo de trabalhar, a compreensão que eu tenho do trabalho em todos os anos, não só da construção, porque hoje trabalho mais com uma organização de cooperativas, né? São grupos coletivos que trabalham com a agricultura, e a minha parte mais pesada, assim, vamos dizer, que eu trabalho, me dedico mais, é industrializar essa produção para agregar valor para essas famílias pobres poderem se inserir na vida econômica, né? Sem terra, quando chegam no lote para plantar, muitas vezes alguns tinham experiência de agricultura, outros estão recém chegando na agricultura, têm que aprender inclusive a ser agricultores, né? São pessoas, o Brasil é um país marcado pela exclusão, né? É diferente fazer uma reforma agrária na Europa, onde os camponeses sempre existiam há milhares de anos, e no Brasil, onde os pobres não são nada, não são nem agricultores, nem operários, são só excluídos, né? E isso é uma chaga no Brasil, né? Eu vejo isso. E agora eu vou falar do Flávio Império. Onde entra isso, o Flávio Império? O Flávio Império foi meu professor dileto, essa que é a verdade. Ele foi meu amigo dileto também. São os dois lados que eu queria falar do Flávio Império. Primeiro, como professor. Antes de entrar na FAO e antes de ser aluno dele, eu fui aluno no segundo ano da FAO, do Flávio Império e da Helena Katz, ele já tinha começado a me ensinar um monte de coisas. Eu era muito fanático por cinema e teatro, e antes de conhecer o Flávio Império, eu vi o cenário que ele fez no
Teatro Oficina, um cenário para um bonde chamado Desejo, né? Que era uma oficina, mas era dirigido pelo Augusto Boal. As pessoas confrontam os dois, mas na verdade eles trabalharam junto muitas vezes, né? É uma coisa que precisa ser recuperado. A Oficina e o Arena não eram excludentes, eles trabalhavam juntos, tinham visões diferentes que se integravam. E essa peça é bem uma característica, e uma peça de Tennessee Williams, não tinha nada a ver com a luta social, era sobre a vida americana. E o Flávio dava uma aula, mesmo para quem não estudasse com ele dava uma aula, ele construiu um cenário que era uma épora, que logo no primeiro ano da escola, quando eu fui aprender geometria descritiva, eu já tinha visto, era um cenário que o Flávio tinha construído, era uma épora que permitia que os espectadores entrassem dentro de uma casa burguesa dos Estados Unidos, que aparentemente era extremamente organizada, tal qual uma épora, né? Não tem coisa mais perfeita, né? O Sérgio já por muitas vezes trabalhou sobre essa questão do monge, né, da geometria descritiva, que tentava tirar a independência dos trabalhadores da construção, impondo um desenho rígido, né? Esse assunto também, isso eu aprendi com o Sérgio. Mas o Flávio foi capaz de construir uma épora fisicamente, onde as pessoas ao mesmo tempo viam a opressão e todo o tumulto que tinha naqueles personagens de Tennessee Williams. Então, para mim, foi a primeira aula que eu tive com o Sérgio, com o Flávio, foi de assistir aquela peça no coisa. E foi antes de entrar na faculdade, eu estudava no cursinho ainda para tentar entrar na faculdade, mas já comecei a aprender com o Flávio. Quando ele foi meu professor, de fato, no segundo ano da escola, aprendi outras coisas, muitas outras coisas. Continuei aprendendo sempre com o Flávio. Trabalhei com ele intensamente, assim, trabalhamos juntos, eu era estudante, mas aí nós fizemos de igual para igual, ele era professor da FAO, eu era estudante, junto com outros estudantes, quando nós montamos o grupo de teatro da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo não, era teatro dos estudantes, dos universitários de São Paulo, não da USP, mas foi uma iniciativa que nós tivemos do movimento estudantil. Na verdade, nós éramos militantes do movimento estudantil e, como nós trabalhávamos nessa área da comunicação, das artes plásticas, e o Flávio era muito ligado com a questão da cultura de massas que estava tomando conta naquele momento, né? Era uma tônica do Flávio trabalhar a questão da cultura de massas. E para nós se comunicar e contrapor a cultura de massas que estava sendo imposta pelos veículos da burguesia, era fundamental. Então nós construímos um grupo de teatro para poder fazer o contraponto daquilo que estava acontecendo na cultura brasileira pós-64. Né? Então a nossa iniciativa era cultural e artística, mas ela tinha um objetivo político. Né? Fazer arte, fazer política era a mesma coisa e estava no mesmo nível. Era tão importante fazer uma arte bem feita e profunda quanto ter uma ação política. As duas coisas não se contrapunham, elas se integravam. E essa era uma lição que o Flávio nos trazia, pelo modo de trabalhar, pelo modo de formular as questões, os planejamentos dos projetos, seja um projeto de arquitetura, seja um projeto de teatro, a metodologia era a mesma. E ao fazer esse processo, vamos dizer, esse lado multimodal, né, do Flávio, de cenógrafo, pintor, arquiteto, na verdade era a mesma coisa. Muda o objeto, mas o método é o mesmo, a forma de trabalhar é a mesma. Né? Aí eu trouxe aqui uma cola, porque na minha idade a gente esquece tudo, eu fiquei com medo de não lembrar. Então eu trouxe uma cola e vou pedir autorização para ler um poema do Godard, Jean-Luc Godard, cineasta. Eu sempre fui muito mais ligado ao cinema do que ao teatro. Fiz teatro porque era mais possível, mas eu sempre quis fazer cinema, não consegui fazer, mas sempre fiquei ligado no cinema. O Godard também foi pintor, mas no fim da vida, o Godard escreveu assim: dizem que enquanto uns pensam, outros agem.
Mas a verdadeira condição do homem é a de pensar com as mãos. Quando eu li isso, eu falei, esse é o Flávio. O Flávio pensava com as mãos. O Flávio executava cada pensamento e fazia com que o pensamento e a ação se integrassem. Essa é a grande lição que o Flávio nos trazia. E isso pode ser levado tanto na arte como em outras atividades. Quando eu comecei por uma opção de vida, porque, só resumindo um pouquinho a história, é um pouco melodramática, mas é história de qualquer maneira. Eu trabalhei nos anos 60 com o Flávio nesse grupo de teatro, né, no TUSP. Fizemos algumas montagens, fizemos revistas, fizemos várias atividades culturais, sempre integrados na luta política dos estudantes. Não era minha intenção ser político, nunca fui político, nunca quis ser um político profissional. Mas quando veio o golpe de 64, que nós só pensávamos em literatura, a FAO, naquela época, a discussão na FAO era entre os organicistas e os nacionalistas. E a gente se entusiasmava com essas polêmicas, eram artigos contra o Niemeyer, essas coisas nos entusiasmavam, e uma juventude que está chegando, era tudo uma surpresa, uma alegria fazer aquilo, de participar daqueles debates, daquelas coisas. Quando veio 64, é como se tivesse caído uma tempestade na cabeça de todo mundo. Né? O nosso chefe lá, o principal arquiteto da FAO, que era o Artigas, teve que ser exilado no Uruguai. E nós ficamos sem pai. O pai da FAO, né? Ele era uma espécie de pai mesmo, né? Ele chamava o Sérgio de filho dele. Né? O Artigas, ele tinha essa visão um pouco paternalista, né? da arquitetura. Ele tinha sido um dos polos de constituição da FAO. Né? A FAO saiu em 48 da Politécnica e, de certa forma, com o trabalho do Artigas. Foi ele que fez toda aquela organização baseada na Bauhaus. Esse era o papel do Artigas. Só que as coisas continuaram acontecendo, né? E o Artigas ficou um pouco para trás, criou uma série de polêmicas, e a gente participava dessas polêmicas com uma intensidade muito grande. Mas quando chegou 64 e o golpe, foi uma ducha de água fria. Nós caímos numa real. Até então a gente não tinha se dado conta da reação e nós tivemos que mudar a forma de agir. Não dava mais só para pensar em arquitetura e no racionalismo, no organicismo, não dava mais. Agora tinha uma luta para resistir à ditadura dos militares. Não tinha outro jeito. E nós acabamos mergulhando de corpo e alma na luta contra a ditadura. Nosso teatro nós fizemos porque nós gostávamos de teatro, mas fizemos um teatro para lutar contra a ditadura. Essas duas coisas não são separadas, elas são integradas. Bem, 68, os anos 60, então foi marcado brutalmente. Eu entrei na faculdade em 63, então o primeiro ano da faculdade foi um passeio, né? O pessoal pensava em teatro, em Antonioni, Godard. Eu me dedicava a discutir arquitetura. Em 64 veio o golpe, nós tivemos que começar a pensar na política. E era uma coisa que mudava da água para o vinho. Mas nós queríamos fazer os dois, nós queríamos ser artistas e queríamos ser também intervir na realidade. E fizemos o que nós conseguimos fazer do jeito que a gente fazia, com imaturidade muito grande. Nós éramos muito imaturos, fizemos muita besteira nessa época, né? A gente sabe as besteiras que a gente fez, né? Mas o resto dos anos 60 foi um período difícil para todos nós, todo mundo, né? Foi a intelectualidade brasileira, os artistas, mas não só os artistas, os cientistas, todos entraram em depressão mesmo, era uma crise, porque nós pensávamos que íamos fazer uma revolução pacífica com as reformas que o Jango propunha, e de repente caímos na real, que era o golpe dos militares. E quando as pessoas começaram a reagir, eles atacaram e eliminaram aqueles que eles achavam que tinham que eliminar. E isso culminou com o ato 5 em 68. O nosso grupo de teatro foi brutalmente liquidado.
mais da metade dos membros do grupo tiveram que se exilar ou foram presos pela atuação do movimento estudantil, né? E o nosso grupo teve que se dissolver, não por nossa vontade. Nas vésperas de entrar na clandestinidade, porque eu fui obrigado a entrar na clandestinidade para poder não ser preso, mas nas vésperas de estar fazendo isso, eu estava pensando em fazer uma nova peça de teatro. Nós estávamos organizando, eu, o Flávio e outros companheiros sentados em torno de uma mesa estudando nova montagem que nós íamos fazer. Ficou interrompida porque as pessoas desapareciam, ou em vontade própria, porque se exilavam, ou presos, ou escondidos. Eu tive que me esconder para sobreviver, tive a sorte de escapar. E durante quase 10 anos entrei na clandestinidade e não pude exercer nem o meu trabalho, nem a política. Fazia o que dava, tínhamos uns jornaizinhos clandestinos, tal, eu tive que mudar de São Paulo e não vi mais o Flávio desde então. Então, durante 10 anos eu perdi o contato com o Flávio. Tínhamos tido um trabalho intenso em cima do teatro, que eu não vou explicar aqui, porque precisaria umas 2 horas para explicar, é uma coisa complexa. O trabalho com o Flávio é uma coisa multifacial, não dá para explicar em uma frase, né? Mas o Flávio era uma pessoa que era capaz de mobilizar várias energias, né? De conhecimentos e de ações, mas ele era um artesão antes de tudo, né? O Flávio, quando pensava, começava a fazer, era quase que simultâneo. Punha a mão na obra. E era muito exigente, os estudantes achavam que ele era bravo, né? Hoje mesmo, o colega lá, para mim, o Flávio era um cara muito bravo. E de fato a gente achava que ele era bravo, porque ele era muito exigente. Ele era um excelente professor, mas ele era muito exigente conosco. Ele queria que a gente fizesse o melhor que ele. Claro que a gente não conseguia, mas ele queria que a gente fizesse. E a gente tentava fazer, né? Esse é vamos dizer, o lado de professor dele. Mas tinha o lado de amigo também, né? Flávio, assim, a gente sentava na mesa para discutir um assunto, às vezes prosaico, um assunto de resolver. Por exemplo, nós fomos convidados para ir no Festival de Nancy em 69, depois do ato 5. E para nós era muito difícil decidir se a gente ia ou não, porque estava toda a repressão, as pessoas morrendo, sendo presas, e nós vamos para a Europa levar uma peça de teatro. Não fazia sentido, parecia uma coisa tão absurda. A gente fazia, né? Nós estávamos fazendo uma homenagem para nós mesmos e as pessoas morrendo. Como é que podia fazer isso? Eu vou cortar. Então, em torno da mesa a gente discutia quais as alternativas. E naquela tensão, a tendência da gente é ficar rabiscando o papel, né? Enquanto conversa, discute, argumenta, está lá rabiscando. Terminava a reunião, o Flávio juntava todos aqueles papéis, guardava dele, que dizia assim: o que vocês pensam está tudo aqui desenhado. Ele achava que todo mundo pensava com a mão. E essa é uma coisa fantástica. Ele punha a gente para trabalhar. Sem querer, a gente estava trabalhando, mesmo sem pensar que estava trabalhando. E ele, então, ele olhava aqueles rabiscos que a gente tinha feito meio que automaticamente, né? Como se fosse uma ação, como se fosse a indução de um psicólogo, na verdade, e transformava aquilo num objeto que podia ser considerado. Eu me lembro que isso marcou muito a minha participação com ele. E além disso, além do grande professor que era, eu não diria que ele fosse meu irmão, porque eu tinha um outro irmão que era André Gouveia, falecido logo depois. Esse sim era meu irmão, era meu amigo, e o irmão que eu não tive era o André. O Flávio era o nosso mestre, mais do que era um grande amigo, mas ele era o mestre. O mestre sempre tem uma posição um pouco mais paternal, né, vamos dizer assim, não dá para chamar de irmão, né? Então, eu nunca chamei ele de irmão. Mas durante 10 anos eu não tive contato com ele, e depois, quando voltei da clandestinidade, em 79, final de 79, eu voltei a encontrar o Flávio, conversamos muito a respeito do trabalho dele, do trabalho que eu queria fazer. Foi um momento que eu decidi não ser arquiteto, tentei ainda ser arquiteto depois, mas não dava mais liga a ser arquiteto. E quando eu encontrei o MSD, eu achei, bom, é lá que eu tenho que ir, porque lá eu poderia fazer aquilo que eu fazia antes, né? Então eu retomei a minha participação, não na parte artística,
mas na parte de organização de cooperativas coletivas. E estou há 30 anos trabalhando nisso, fazendo principalmente agroindústria, porque eu já tinha alguma experiência na parte de projeto industrial, porque eu vinha de uma família que trabalhava nessa área, então eu já conhecia meio por osmose, eu sabia como fazia uma fábrica, né? O meu pai tinha uma fábrica de manteiga, então ele trabalhava com agricultores e tal, e eu passei toda a minha vida vivendo vendo, né, trabalhar. E aprendi com meu pai a ser um organizador de cooperativas. Meu pai não trabalhava em cooperativa, era uma cooperativa familiar, assim, os sócios eram todos os irmãos, tios, primos e tal. Então a minha família virou MST. Aquela família que eu não tinha mais, porque meu pai ficou velho depois. Quando eu voltei da grande cidade, eu já estava muito velhinho, eu perdi toda a velhice dele, né, que até hoje me pesa. Encontrei no MST um espaço onde eu podia exercer aquilo que eu tinha aprendido na FAO, a planejar, a fazer planos estratégicos, a organizar, a gestionar as coisas, porque numa cooperativa coletiva, onde estão lá 50, 60 famílias, de origens diferentes, de culturas diferentes, elas têm que trabalhar junto, têm que decidir o que fazer junto, têm que prestar conta junto. Então a gestão dessas cooperativas é muito complexa. E é o trabalhador organizando o seu próprio trabalho, né? Esses dias, lendo algumas coisas que o Sérgio escreveu, ele falava daquelas obras que ele economizava 30% do custo, né? Nós construímos essa fábrica que o Sted elogiou outro dia pela metade do preço. Fazendo nada. Eu não fiz projeto de arquitetura, vou encerrar. Eu não fiz projeto de arquitetura, eu contratei um arquiteto que entendia de indústria, e ele fez o projeto. O que eu fiz foi organizar o canteiro. Fiquei lá organizando o canteiro, as equipes, e o projeto que foi orçado num valor de 3 milhões de reais na época, nós fizemos 1 milhão e 500 mil reais. Por quê? Porque os trabalhadores assumiram o controle da gestão. Então esse é o trabalho que eu venho fazendo ao longo do tempo. E eu devo isso a essa sorte que eu tive de trabalhar entre eles, entre vários outros companheiros, mas fundamentalmente com o Flávio Império. Só para encerrar agora, eu vou encerrar mesmo. Um ano antes dele falecer, eu fui fazer uma visita a ele, lá na Casa Nova, lá no Bexiga, né? Onde é que era? Chamava-se? Ele tinha saído da Paranaguá e foi para lá, fui fazer uma visita dele, e ele ficou 2 ou 3 horas me contando como é que era fazer um balé. Ele, a primeira vez que ele dirigiu um balé, né? E ele estava fascinado porque o balé tinha uma linguagem que só serve para o balé. Só o balé você podia usar aquela linguagem. E eu falava, mas você não tem liberdade de nada, tudo rígido, tudo assim, é um vocabulário da dança. E ele estava fascinado, ele estava descobrindo uma nova forma de abordar a arte, que era... E parece que saiu um espetáculo, né? Absurdo. 3 espetáculos do balé da cidade de São Paulo. Mas ele estava fascinado, e ele já estava doente, logo depois faleceu, mas ele estava animado, o Flávio Império nunca desistiu. Essa é a verdade. Essa é outra lição que ele nos ensinou também. Enquanto a gente está vivo, está pensando, está agindo, a gente tem chance de ajudar. E eu acho que esse é o grande ensino dele. Entre outras coisas, o grande ensino dele é esse para nós. Né? Isso aí. Obrigado, gente. Eu já vou me desculpar porque eu não conheci o Flávio. Então, a minha fala não é um depoimento, é uma fala de quem, aos 19 anos, entrou em contato com o trabalho do Flávio Império. Foi meu primeiro emprego de estagiário, organizando o acervo dele. E eu fiquei, até hoje, faz 16 anos, estudando o Flávio Império. E fiz mestrado, iniciação científica, trabalho final de curso, essas coisas todas sobre o Flávio. Eu tinha organizado uma fala para fazer aqui, relacionando um pouco a pintura do Sérgio com a pintura do Flávio,
mas depois da fala de vocês eu fiquei com vontade de falar outras coisas, mas acho que o começo continua igual. Eu acho que uma coisa muito bonita do trabalho dos três juntos é a possibilidade de ver o trabalho dos três juntos. Então, a questão de ter essa exposição hoje, aqui, esse momento da gente conseguir ver tanto o trabalho do Sérgio reunido e daqui a um mês na Pinacoteca conseguir ver o trabalho do Flávio lá, eu acho que é uma possibilidade para nós pesquisadores que estudamos esse grupo, né, que ficou convencionado ser chamado de arquitetura nova, única. Eu nunca pude ver tantos trabalhos do Sérgio assim, e eu acho que as pessoas também vão se surpreender em ver tantos trabalhos do Flávio reunidos depois de muito tempo, né? A última grande exposição foi em 97, do Flávio. Então já estava na hora de fazer de novo. E eu acho que ver esses trabalhos juntos ajuda a gente a pensar como o trabalho de um ajuda a gente a ver o trabalho do outro. E por isso eu lembro de um trecho de um texto que o Sérgio escreve sobre o Flávio, contando da experiência de ver o Flávio montar um cenário na comunidade Cristo Operário, no Teatro do Vergueiro, onde ele está fazendo um céu. Eu acho que essa peça é o Voibu, né? E onde o Flávio está fazendo um céu, e nesse céu ele amassa folhas de papel manteiga e alfineta, fazendo as nuvens do céu. E aí o Sérgio conclui o texto falando como que isso é típico do Flávio, né? Típico do trabalho do Flávio, e é uma chave de leitura incrível, porque em arquitetura justamente é impossível se alfinetar nuvens, né? E foi esse texto do Sérgio que me chamou a atenção para um outro texto do Flávio Império, que ele escreve em 63 para uma peça chamada O Melhor Juiz do Rei, do Teatro de Arena, que chama Uma Boa Experiência, o texto. E o Flávio, nesse texto, ele define o que é para ele um neutro teatral e um máximo teatral. O neutro teatral é quando uma coisa, todas as coisas têm os dois. O neutro é quando uma coisa está em cena no seu status de coisa. Ela representa aquilo para qual ela foi feita. O máximo é quando em cena ela assume uma outra posição. O Flávio dá um exemplo muito bom, que é uma cadeira como cadeira em cena, e uma cadeira usada por um ator, ela vira uma metralhadora. E esse texto, né, abre uma possibilidade da gente olhar tanto a pintura do Sérgio, quanto a pintura do Rodrigo, como a pintura do Flávio, nesse duplo aspecto, né, ver as coisas nesses duplos aspectos. Elas mantêm os seus aspectos de coisa, elas significam aquilo para quais elas foram feitas, mas elas também nos mostram a possibilidade que elas têm dentro da pintura de significar outros mundos, outras possibilidades, outras coisas. E é nesse trânsito, né, entre o aspecto de coisa e o aspecto máximo teatral, vamos dizer assim, que para mim é onde reside o mais potente da crítica que esse grupo pode fazer, né, faz e apresenta para a gente. Eles ensinam a gente ver os objetos, eles ensinam a gente ver a pintura a partir desse trânsito, né, entre as coisas serem elas mesmas e as coisas serem aquilo que elas podem ser, dentro da arte, dentro da arquitetura e dentro do pensamento geral. E aí, isso também revela uma possibilidade muito grande de conhecimento das estruturas, do que a gente viu o Aron e o Moacir falarem, que são indícios de como esse grupo manejava de uma forma muito importante a estrutura e o significado das coisas, né? E eu acho que tem o exemplo dos fuzis de Dona Teresa, que o TUSP fez, né, que o Teatro dos Universitários fez, o Moacir participou, que o Flávio faz uma operação, que é uma operação de significado muito importante, né? Quem conhece os fuzis de a peça, os fuzis da Senhora Carrara, do Brecht, sabe que a última cena é a mãe chorando pela morte do seu filho. O Flávio, por dominar de um jeito tão forte a encenação, e o Brecht, ele propõe, né, o grupo propõe
uma transformação. Em vez de uma única atriz chorar pela morte do seu filho, a morte passa para o coro, e é o coro que chora a morte de todos os seus filhos. Isso era 68, né? Eu já soube, aí você pode confirmar isso, que nessa hora tinha uma projeção da morte do estudante André Luiz. Essa projeção... Edson Luiz. Edson Luiz. Mas justamente era esse processo de significado na estrutura do espetáculo é muito interessante da gente perceber, né? Uma segunda parte que eu acho muito, que foi o Laron comentou, é dessa experiência dessa viagem. Eu gostaria muito de saber a data dessa viagem, porque cronologicamente ela é muito importante, essa visão desse palco para o trabalho do Flávio. Porque, primeiro, essa viagem tem uma história super interessante, que é o Flávio Mota faz um guia de viagem para o Flávio Império pela Itália, dizendo aquilo que ele gostaria de que o Flávio visse. Então essa viagem é super conduzida pelo Flávio Mota. Esse guia está nos arquivos lá no IEB até hoje, ele pode ser visto. E de fato tem uma imagem, um desenho do Flávio, dessa vez do Mota, da escultura do Vittorio Emanuele, nesse guia. E o mais interessante é que a ida, eu não sabia dessa história, desse cenário, né, desse palco com o palco inclinado, desse teatro com o palco inclinado. Em 77, o Flávio desenha o palco para Maria Bethânia no Pássaro da Manhã e faz um palco inclinado justamente, né? Dessa vez a Maria Bethânia é um recurso para fazer com que a Maria Bethânia crie esse palco. Na verdade, o palco não é só inclinado, como ele é espelhado. Então a Maria Bethânia se multiplica em várias e está também projetada para cima do público, né? De novo, ele manejando essa cultura espacial que tão rica que ele tinha, do ponto de vista para criar significado de novo, né? E é nesse show também que ele faz uma serigrafia gigantesca de várias pontas, que são os Pássaros da Manhã, de fato, né? É nesse momento em que tem essa várias serigrafias de bomba voando sobre esse palco inclinado, que Maria Bethânia está cantando em 77 a canção do Sabiá, do Chico Buarque, falando justamente daquelas pessoas que já estavam voltando do exílio, né? E por fim a participação dele com o teatro, que de fato sempre pareceu uma participação do teatro, não, desculpa, com o balé, que sempre pareceu um grande desafio, né? Justamente porque ele precisava pela primeira vez projetar uma roupa para que as pessoas dançassem, né? Que não eram atores, as pessoas não podia fazer um grande volume de roupa, né? Já que as pessoas precisavam se deslocar pelo palco. Mas mesmo assim, ele de novo conhece, né, a estrutura de como funciona o balé e a partir disso consegue fazer uma crítica ao próprio balé. Em Absurdos tem uma cena muito interessante, que é uma cena das bailarinas vestidas como galinhas, que é muito curiosa, assim, né? O balé tinha feito tinha se oposto a boa parte da direção daquela época e estava se opondo justamente ao rumo com que o Flávio conduzia a apresentação. Flávio Suzane Yamauchi conduziu o espetáculo, que esse espetáculo chama Absurdos, que eles fizeram em um mês. E aí, a maior crítica do balé é que o Flávio não tinha capacidade, nem o Flávio nem a Suzana tinham capacidade para gerir um corpo artístico, um balé clássico. Então eles perguntam, né, qual é a movimentação mais difícil para uma bailarina? E a movimentação era ficar na ponta por muito tempo, etc. E aí eles falam, bom, então vocês vão fazer tudo isso catando ovos pelo palco. E ele faz vários ninhos pelo palco e as bailarinas tinham de ficar na ponta por muito tempo, catando e se agachando e catando ovos pelo palco. E essa era a cena do balé e a forma dele também de se posicionar ali, de organizar do ponto de vista do desenho mesmo do palco, do desenho da cena, uma crítica. Era isso um pouco.
citou o nome do Flávio com a Betânia. Na época que ele faz os shows da Betânia, tinha uma pessoa que eu achava da maior importância. Era uma pessoa inteligentíssima e que foi diretor da maioria dos shows da Betânia com o Flávio, que era o Falzará, que faleceu muito jovem e não conseguiu dar um prosseguimento de toda a capacidade que ele tinha no teatro. Tudo bem? Vai ser muito difícil falar sobre o Flávio sobre o Rodrigo. Você falou que o André acertou. É melhor ele trocar de lugar, porque depois não ouve quem está vendo o dia. Vem cá, Você vai só trocar, você está aqui. E depois da gravação lá, ninguém ouve, certo? Melhor. Eu fico falando assim. Isso. Olha os técnicos. Vai ser muito difícil falar de Flávio, um pouco sobre o Rodrigo. Eles não eram somente o que você falou, meus irmãos, mas eles são meus irmãos. O Flávio, tanto o Flávio quanto o Rodrigo, um mora na orelha direita, outro na orelha esquerda, e eu não consigo me separar deles. Nunca. O Flávio foi a pessoa que conheci que mais dá a ideia do artista genial. Ele não parava de criar, não parava de inventar, não parava de transformar tudo em outra coisa. Era uma espécie de mágico que tirava ondas, não importa o que. A vida inteira, em qualquer atividade dele, fosse no balé, fosse no teatro, fosse na pintura, criava. O Flávio não era um homem de teoremas, de raciocínio, de desenvolver ideias desse tipo. Ele saltava diretamente da primeira iluminação à conclusão. Não sei como ele fazia isso, mas era realmente alguém que tinha uma possibilidade de atravessar o tempo e pular as etapas que pelas quais todo mundo tem que passar, ele já chegava ao término. E sempre bonito, sempre poético, sempre maravilhoso. Gosto muito de um teórico das artes que se chama Ernst White. E o Ernst White, estou pronunciando errado o nome dele, mas não dá para pronunciar de outra maneira. O Ernst White mostra como a atividade artística envolve uma espécie de processo mental bastante simples, no fundo, que é uma espécie de regressão. Para a gente pintar, quando entra no ateliê, por exemplo, a coisa mais importante é a gente começar a esquecer que fala, esquecer que pensa com palavras, esquecer que a gente tem ideias bem estabelecidas, certo? E se deixar voltar para trás. A gente volta com uma espécie de situação, de momento, em que as coisas voltam a ser deliciosamente infantis. Voltamos a ser crianças. Nossa cabeça normal, a parte lúcida, o nosso ego e o nosso inconsciente, que geralmente ficam mais ou menos separadinhos, de repente se unem de novo. Há uma espécie de volta a uma situação infantil em que ainda não tínhamos muita vergonha de ser o que somos. E a censura cai. As ideias se juntam num tipo de balé que não é mais um teorema perfeito, não é mais uma frase, não é mais um pensamento comum da gente. É uma espécie de sonho acordado, de fruto de mundo aberto a todas as possibilidades. E é dessa volta, desse recuo, desse lá atrás, que pouco a pouco a gente vai conversando com a tela, conversando com uma obra de arquitetura, conversando com a música, sei lá, conversando com aquilo que está na nossa frente,
E se estabelece um diálogo muito estranho, porque quem nos responde é a matéria muda. E ela, apesar de parecer estar sendo controlada por nós, nos controla muito mais do que nós mesmos pensamos. É aquela troca fantástica entre o homem e o mundo, entre o homem e as coisas, entre as palavras e as coisas, palavras não, entre a nossa imaginação e as coisas. O Flávio faz isso assim, em segundos, ele dava esse pulo todo, fazia essa regressão. E o mais difícil depois era segurar o Flávio. Ele partia, ele voava, imediatamente. Era uma espécie de um touro pacífico, numa arena, com aquela energia toda que ele sempre teve, e o problema era deixar ele parar, segurar, etc. O Flávio era uma espécie de vulcão em erupção permanente, pacífica, de erupção de bombos, de pássaros, de campos, mas não parava. Era cansativo. Aliás, o Flávio chegou a ser monótono, de tanto que ele ganhava prêmio. Todos os prêmios que existiam em cenografia eram dele. Durante anos e anos e anos e anos. Eu acho que o primeiro prêmio que não foi dele foi aquele menino da peça do José Celso, do Oswaldo Andrade. Hélio Spauer. Hã? Hélio Spauer. Foi o primeiro que não ganhou, mas não ganhou talvez porque tivesse exatamente cansado do Flávio. Nacionais e internacionais, não ficou só aqui no nosso quintal. E cada vez que o Flávio fazia uma peça de teatro, eu e o Rodrigo tínhamos que segurar no escritório, porque ele simplesmente desaparecia durante um mês. Começava a fazer os desenhos lindos e magníficos dele no nosso ateliê, na mesa ao lado, a gente seguiu tudo aquilo, e já nos deixava a arquitetura, não queria saber mais daquilo, criando aqueles personagens magníficos, aqueles desenhos magníficos de papel manteiga. Até aí a gente seguia. Depois de sair de lá e ir para a arena, realmente pôr aquelas ideias em prática, e aí que sumiu. Durante um mês, eu nunca ia voltar para casa de noite, nem sair de manhã. E no fim desse mês ele voltava para o escritório imundo, sujo, suado, unha grande, um bicho quase. De tanto que ele se entregava, de tanto que ele se dava aquilo que estava fazendo. Quando ele fez um cenário, essa parada, isso não é verdade. Ele fazia a roupa do cenário, pregava, serrava, junto com todos os outros, costurava, botava, fazia todos os métiers ao mesmo tempo. O cara voltava cansadíssimo, a gente tinha que deixar ele ficar um pouco quietinho lá para se recuperar, depois ele voltava para a arquitetura. E na arquitetura é dificílimo para mim falar dele, como falar do Rodrigo. Nós não tínhamos diferença, nós éramos trigêmeos, sei lá o que éramos, mas a nossa relação no campo da arquitetura era de uma tal unidade, de uma tal, não precisava falar. Eu sempre conto sobre o Fórum de 64, na Escola de Arquitetura, quando nós três participamos, e os três em comissões completamente diferentes. E no fim do fórum, muitas pessoas me perguntavam, poxa, vocês trabalham enquanto estão aqui para combinar tudo isso? Porque era a mesma coisa dita nas três comissões, não a mesma coisa, o mesmo conteúdo, o mesmo movimento, o mesmo pensamento, sem nenhuma preparação prévia, nunca paramos para discutir fórum, seja o que for. Fazíamos juntos, éramos na arquitetura. Evidentemente, o Flávio era muito mais que o arquiteto, tinha um universo muito mais expandido que o nosso. E para nós foi desde sempre o exemplo. Nós, o Rodrigo e eu, o conhecemos no segundo ano da Escola de Arquitetura. O primeiro, ele perdeu, entre aspas, o ano, porque ele simplesmente estava ganhando prêmios na cenografia, não tinha tempo de ir na faculdade de arquitetura, não perdeu o ano, ganhou o ano, o contrário. E ficamos na mesma turma a partir do segundo ano. E a nossa amizade foi imediata. A primeira cena que eu tenho em Mineiro, essa que você contou da novelinha lá no Vergueiro.
O Flávio abriu campos enormes, muitas áreas. O Flávio não era só um artista, era um homem completo, um homem total, na vida cotidiana, na vida dele, na vida íntima dele, na vida social dele. Foi um inventor permanente também. O Flávio é um exemplo de pessoa, de homem, de figura humana, de humanidade corporificada. Poderia dizer coisas semelhantes, que vou dizer coisas semelhantes sobre o Rodrigo, porque os dois eram tão fabulosos para mim, eu tive a vergonha quase de ser o pior deles. E até o fim, e até hoje, os dois continuam presentes em mim, para me incomodar, para me chatear, para me fustigar, para ir sempre além do que eu sou em cada momento. Eu tenho muita dificuldade de falar deles e peço licença para vocês para terminar aqui.